Gênesis, capítulo 31. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai, fez ele todas estas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesma sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e no sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Lia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te ordenou. Então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e todos os seus bens, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo Labão ido tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E enganou Jacó a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Assim fugiu com tudo o que tinha. E passando o rio, foi em direção da montanha de Gileade. No terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus irmãos, seguiu a Jacó por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num sonho de noite e disse-lhe: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão
a Jacó: que fizeste, que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Nem mesmo me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Fazendo assim, procedeste neciamente. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Ora, partiste de vez porque tinha saudade de voltar à casa de teu pai. Mas por que furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó a Labão: tive medo, porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu e do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. De modo que Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na sela do camelo e se assentara sobre eles. Labão vasculhou toda a tenda, mas não os achou. Disse Raquel a seu pai: não se acenda a ira de meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo vasculhado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. Das minhas mãos requerias o furtado de dia e o furtado de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por coluna. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras.
Tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa, porque disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis este mesmo montão, e eis esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Então partiu e voltou para o seu lugar.